bom dia para você. O Poder e Negócios está no ar com mais uma história de sucesso. Hoje vamos falar sobre a Moura do B, uma das maiores construtoras do Brasil, considerada a maior incorporadora do Nordeste. Uma empresa que se destaca no mercado imobiliário com projetos que incluem imóveis sofisticados, de alto luxo, residenciais, corporativos. São 40 anos de experiência com faturamento milionário. Diante de uma trajetória sólida e uma presença marcante, a Moura do B iniciou a oferta pública de suas ações na Bolsa de Valores e tem atraído muitos investidores em busca de oportunidades de crescimento e rentabilidade. Vamos saber mais com o presidente executivo da Moura do B, Diego Vilar, que está aqui com a gente. Bom dia, presidente, Miriam. Muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Por gentileza. Bom, vamos falar sobre essa história de sucesso, né, que está presente em toda a região Nordeste. Os números de projetos, faturamento, ações da Moura do B colocam a empresa num patamar de destaque. Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a setembro de 2023, o lucro passou de 120 milhões de reais. A que se deve essa boa fase? Primeiramente, bom dia. Agradecer o convite de estar aqui no seu programa. É um prazer para a gente estar falando sobre a Moura do B, ainda mais num importante veículo como esse. Nos últimos 9 meses, como você disse, a gente ultrapassou a marca de 120 milhões. É o maior lucro da história da companhia para um terceiro trimestre, para 9 meses e para os últimos 12 meses também. E a gente vem numa trajetória de crescimento de lucratividade. É um projeto que começou ali no final de 2019, início de 2020. Foi exatamente no momento que a gente abriu o capital, acessou a Bolsa de Valores. E a nossa trajetória era essa mesmo, pegar esse recurso, investir no Nordeste, expandir dentro desse mercado, que é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil, e aí posicionar a Moura do B com projetos que ajudassem a desenvolver a região, gerasse atração e atratividade para os nossos clientes, e aí naturalmente isso iria se traduzir em lucratividade conforme eles forem executados. As vendas vieram de forma positiva e agora a gente está na fase final dessa, a gente chama fase final de safra, onde a lucratividade vem e aí também o caixa retorna para a gente poder dar o segundo ciclo de expansão e crescimento na nossa região. Como é que a gente pode entender a empresa Moura do B? É uma construtora, incorporadora, imobiliária, tudo junto? É, tudo junto. Se a gente tivesse que resumir, ela é uma empresa que vende apartamentos. Internamente, a gente sempre tem a pretensão de dizer que a gente é uma empresa que gosta de realizar sonhos. Nada mais valioso que você pode adquirir do que a sua própria casa. É ali que normalmente a família é formada, é ali que normalmente você cria seus filhos. Então a gente vende esse produto. Então a gente é uma realizadora de sonhos do ponto de vista de propósito, mas do ponto de vista prático, uma vendedora de apartamento. Mas a gente vai colocar umas imagens aqui, gente, de construções da Moura do B que mostram o ritmo de trabalho, né? A delicadeza nas construções, no planejamento, enquanto a gente está conversando, né? Pode falar, presidente. Então, aí quando a gente olha para vender o apartamento, eu preciso construir, a gente ao mesmo tempo é uma construtora, mas é uma construtora que só faz seus próprios produtos imobiliários. E quando a gente precisa comercializar esses apartamentos, a gente trabalha com múltiplos canais, dentre eles a nossa própria imobiliária, que a gente chama de MD Vendas. Mas a gente trabalha com parceiros, outras imobiliárias, canais digitais, canais físicos, com a presença de um corretor, de um especialista de vendas. Então a gente é uma múltipla empresa dentro de uma outra grande, cujo grande propósito é realizar os sonhos dos nossos clientes. Mas a gente vai colocar aqui o Mirante do Cais, que é um dos grandes empreendimentos aqui no Recife, para o senhor falar um pouco mais sobre as características, né, tanto físicas desse empreendimento, quanto também a questão financeira. Muita gente quer saber, eu posso ou não colocar no bolso aí um investimento da Moura do B? Veja, a gente primeiro, respondendo a sua pergunta de trás para frente, a Moura tem apartamentos para atender a todas as classes sociais, todas as faixas de rendas, desejo de localização e também especificidade do tipo de produto. O caso do Mirante do Cais é um projeto que nos enche de orgulho porque é uma nova região de vetor de crescimento imobiliário na cidade do Recife. É um terreno de mais de 100 mil metros quadrados, uma área que estava abandonada, a gente chama uma área que estava necrosando na cidade, onde a gente pega 2/3 dele, né, desses 100 mil, transforma em área pública, com mais de 130 milhões de reais de investimento privado em benefício público, rua, parque, restauro de igreja, habitação popular, enfim, uma infinidade de investimentos. E a primeira fase está se materializando agora, né? A gente já está em fase final de conclusão do projeto. São 2 torres de apartamento de alto padrão, uma outra chamada Parque do Cais, são apartamentos de 1 e 2 quartos. Então a gente tem para todo o bolso.
E aí, com certeza, está gerando hoje um novo destino, um destino de residências na cidade que acaba gerando um dinamismo econômico, né, pelo investimento, no montante que eu falei, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, geração de empregos e uma nova moradia, que acaba atraindo comércio, escola, enfim, uma diversidade de opções para poder desenvolver a cidade. Presidente, vocês estão presentes em 7 estados do Nordeste. Como é que a gente pode entender o dinamismo desses estados, a procura e a oferta? Como é que está Pernambuco diante dos demais vizinhos? Bem, dos 7 estados que nós atuamos, no Nordeste são 9. A gente só não está no Maranhão nem no Piauí. Desses 7, tem 3 estados que são os, digamos assim, as locomotivas do Nordeste. É a Bahia, Pernambuco e o Ceará. Quando a gente olha o mercado imobiliário, eu não posso olhar o último ano. Se for pegar uma fotografia de 2023, o Ceará performou melhor do que Pernambuco. Mas quando a gente olha os últimos 10 anos, Pernambuco é o grande mercado imobiliário da Moura do B. Né? A gente está aqui há 40 anos, no Ceará, por exemplo, nós estamos há 16, na Bahia há 14. Então é natural que a empresa tenha mais força de marca, mais mercado, onde ela foi fundada. Mas há muito tempo a gente deixou de ser apenas pernambucana. A gente hoje é uma empresa nordestina. A operação é muito maior fora de Pernambuco do que em Pernambuco propriamente dito. Soma-se a isso os 4 estados menores que a gente atua, que são Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, que têm dimensões próximas. Se eu tivesse que resumir, os 3 estados grandes, cada um tem o mesmo tamanho, e os 4 menores somados é o tamanho de um grande. Então, a gente, na prática, atua basicamente em 4 grandes regiões, porque os 3 menores têm o seu tamanho compatível. Quando a gente olha do ponto de vista de especificidade, o Nordeste é muito parecido, mas existem algumas nuances de diferenças que a gente vai vivendo e vai entendendo. Por isso que até a gente diz que a Moura do B, saber vem de viver. Porque a gente busca realmente entender cada região, perceber qual é a especificidade. A tomada de decisão número 1 na compra do imóvel é localização. Pega a Avenida Boa Viagem, quase 8 quilômetros de avenida. Saber onde é o lugar exato, onde tem a maior valorização, o maior desejo de moradia, você precisa estar vivendo, entendendo, vendo como a cidade se comuta, como ela se relaciona e de que forma gera dinamismo. Então, a gente procura viver cada uma dessas cidades, cada um desses estados. Agora, qual é o segredo de negociar imóveis de alto padrão, né? Aqui no Nordeste, com tanta diversidade? A gente sabe da carência do nosso povo, a gente está acompanhando aí, né, os índices da pobreza, né, da necessidade mesmo, necessidade básica das pessoas. A gente tem taxa de juros, a gente tem inflação e mesmo assim a Moura do B está sempre lá em cima, na ponta. Qual é a estratégia que vocês usam para se manter nesse nível? Primeiro que, mesmo posto toda a situação que você colocou, a gente sempre está motivado a tentar mudar essa realidade. Mudar essa realidade através da geração de emprego, através da formação de mão de obra. A gente tem um MD social que a gente forma muita mão de obra. A gente tem a própria geração de renda por movimentar toda a cadeia através dos produtos. Para a gente poder atender bem o cliente, a gente procura primeiro entender de fato, o que é desejo imobiliário por cada um deles, através de pesquisas qualitativas, quantitativas e vivendo o Nordeste. Quando você vive, compreende, entende, você consegue atender ao desejo em qualquer segmento que você atua. E é isso, a gente atua em todo o mercado imobiliário, desde apartamentos residenciais para a primeira moradia, segunda moradia, empresarial, imóveis de investimento que vai desde short, long stay a hotelaria. Então, a gente é um mix de um cardápio enorme de diversos produtos, de diversas localizações para diversas faixas de rendas, cujo grande objetivo é, de fato, realizar o sonho do cliente. E se a gente fizer isso através do Nordeste, a gente acha que está cumprindo o nosso propósito de também tentar mudar a nossa realidade e botar o Nordeste no radar do mercado nacional. Uma curiosidade, qual o volume de obras em 2023 e o que é que vocês já imaginam para 2024? A gente agora acabou de atingir o pico de volume de obras, são 45 canteiros de obras simultaneamente, aproximadamente 6 mil colaboradores. Né? Então, aqui em Recife, a gente tem um pouco mais de 20 canteiros de obras. Recife não, Pernambuco. Um pouco mais de 20 canteiros de obras. O restante nos demais estados do Nordeste. E é isso. Mão de obra própria, fornecedores locais. A gente procura estimular a cadeia produtiva da nossa região. E, de novo, como eu já disse algumas vezes, investindo no Nordeste para o Nordeste. É impressionante o fortalecimento da marca, né? A gente chega, quando se trata de incorporadora, de imobiliária, a gente tem esse referencial Moura do B. Agora, gente, é preciso que a gente sempre foque nesse império de hoje, mostrando as origens, né? A fundação da empresa começou em um outro setor, o de serviços públicos, como limpeza de galerias. E aí, presidente, como é que foi essa evolução? A empresa, como você
você disse, ela foi fundada há 40 anos atrás, 3 irmãos, o Aloysio, o Gustavo e o Marcos. É uma empresa de uma cultura muito forte e de um propósito mais forte ainda. Eles, de fato, começaram a companhia fazendo todo tipo de serviço, você deu um bom exemplo, e logo isso migrou para entender o que eles queriam como apartamento para eles, e aí eles se juntaram com um grupo de outros amigos e aqui no bairro de Apipux fizeram Morada de Apipux, foi o primeiro projeto de altíssimo padrão da Moura do B. Esse projeto ele deu tanto certo, foi um sucesso, que acabou sendo replicado e ela migrou para a Avenida Boa Viagem, onde só nesse endereço hoje a gente tem mais de 40 projetos entregues. Então é uma trajetória longeva, de 40 anos, mas que mantém na sua essência a sua cultura e o que é que ela entendia que ela pode ajudar a transformar cada uma das regiões. E de que forma? Projeto cuja arquitetura dialogue bem com a cidade, ajude a gerar de alguma forma um desenvolvimento. Um projeto imobiliário sempre está sobre um terreno ou de um equipamento abandonado ou um terreno vazio. E se não houver pavimentação, rede de água e rede de esgoto, a gente leva, porque só assim o produto funciona bem. Então, de toda forma, toda incorporadora que faz produtos que ajudam a contribuir com a cidade, ele leva a desenvolvimento. Aqui em algumas imagens está passando o Moinho, que é um projeto de retrofit de silos de grãos no bairro do Recife, ali próximo ao Marco Zero, que onde antes armazenava grãos, a gente manteve a história de quase 100 anos, aqui agora na imagem, e agora são apartamentos, dentro do silo redondo mesmo lá. E ele está transformando essa região, porque não tem como aquela parte da cidade do Recife estar desenvolvida se não tiver moradia, senão a noite é estéril. Você não consegue ter vida. Então, esse é um dos propósitos da companhia também, ajudar a mudar a cidade. Interessante. E aí, dentro desses planos de expansão, de inovação, a gente percebe a ousadia, né, da Moura do B, nos seus planos de expansão. Em 2020, a Moura do B decidiu, gente, fazer uma oferta pública de suas ações na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado. E aí, desde essa abertura de capital, gerou uma renda, né? Gerou um caixa expressivo. Como é que esse plano de IPO se concretizou e o que é que vocês têm feito com o que vocês recebem do montante? Veja, primeiro vender a empresa, né, do ponto de vista, não a empresa toda, mas uma parte dela, para atrair novos sócios para a companhia, para poder capitalizá-la e financiar esse plano de expansão dela. A gente utilizou a marca, uma história espetacular que a Moura construiu no Nordeste ao longo desses, na época, um pouco menos de 40 anos, para que a gente pudesse gerar atratividade. Ao mesmo tempo, vender o Nordeste, mostrar que o mercado imobiliário do Nordeste tem muita força e tem muita expressividade até a nível nacional. Isso foi feito não só a nível de Brasil, mas a nível de Europa e Estados Unidos e obteve sucesso. No dia 13 de fevereiro de 2020, a gente levou então mais de R$1 bilhão, recursos que vieram para o Nordeste de outras regiões do Brasil e do mundo para poder investir aqui. Esse era o nosso grande objetivo. O nosso negócio é de capital intensivo. Terreno é caro, obra é caro, material é caro, mão de obra é caro. A gente precisava desse recurso para exatamente seguir um plano de expansão. Saímos naquele momento de 17 canteiros de obras para 45, de 1.100 funcionários a quase 6.000, de um faturamento de algumas poucas centenas de milhões de reais para mais de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Então a empresa cresceu bastante, mas o mais importante, ela cresceu aqui na nossa região. Ela não foi para outros lugares, ela cumpriu o que era o propósito dela, ajudar ainda mais a desenvolver a nossa região. E é óbvio, né, com essa lucratividade, a gente pretende pagar dividendos para todos os nossos acionistas, inclusive os fundadores e os novos que entraram e acreditaram nesse propósito, para poder renovar esse ciclo. Seguir a empresa crescendo, seguir ela investindo aqui na nossa região. E qual é a orientação para quem quer adquirir ações da Moura do B? Veja, esse ano a gente mais do que já dobrou. Se você pegar o preço da ação no início do ano para o preço de agora, ela já mais do que dobrou e a gente mesmo assim ainda enxerga que quando comparado com outras incorporadoras de São Paulo, a gente ainda está muito barato. E a gente diz barato pelo nível de receita, lucratividade, margem, potencial de crescimento e força da marca. Isso basicamente acontece primeiro. A gente, apesar de ter quase 4 anos de capital aberto, a gente ainda é uma novata na Bolsa. Então, tem uma certa desconfiança natural de quem está começando esse jogo. O segundo é a nossa região. Então, tão logo a gente vá tendo uma consistência ainda maior de entrega de resultados, facilmente essa ação vai andar bastante. Então, a recomendação que eu dou é compre, porque com certeza será um grande negócio. Bom, então a Moura do B oferece ações, né, os imóveis e tem um plano de expansão, claro, para outras regiões. Então, para dar conta, como o senhor já falou aí, de tantos empreendimentos dentro da Moura do B, né, de tantos projetos, de tantas ações, é preciso montar muitas equipes. E aí um material humano diferenciado, o senhor falou já da capacitação. Quantos empregos gerados em 2023? Veja, esse ou de ano, uma forma geral? Não, a gente no Nordeste esse ano começou o ano com 3.800 funcionários e agora a gente já está terminando com 6.000.
Isso são funcionários diretos, funcionários Moura do B. Fora aqueles que são movimentados pela cadeia, fornecedores de materiais, prestadores de serviço, enfim, o dinamismo que acaba gerando. Há uma conta básica que diz o seguinte: a cada um emprego gerado na construtora, 10 outros são gerados na cauda longa de todo o mercado de construção civil no Brasil. Então você imagine o quanto que a gente acaba gerando de empregos diretos e indiretos na nossa região. O senhor falou aí sobre Moura do B Social, interessante aí a presença feminina na construção civil e a expansão que vocês estão dando para essa possibilidade. Nos canteiros de obras, olha só, é muito bom a gente perceber que existe esse potencial dentro dessa empresa. Qual é a filosofia da Moura do B nesse sentido? Veja, primeiro nasceu da nossa necessidade. A gente entendeu que precisava de mão de obra. A construção civil é a maior empregadora de mão de obra no país e em qualquer outro país também onde ela é pujante. Então a gente viu que para crescer tanto a gente não tinha essa mão de obra formada no mercado do Nordeste. Pelo contrário, a gente tem um dos maiores índices de desempregos do Brasil, mas tem um desemprego exatamente na faixa da população que não tem qualificação. Ela não recebeu escolaridade nem treinamento para uma função técnica. A gente resolveu fazer esse papel, chama-se MD Social, aqui em Pernambuco, através do Instituto Joaquim Corrêa. A gente decidiu contratar, dar treinamento para virar pedreiro, carpinteiro, eletricista, armador e seguir uma carreira dentro da companhia. A gente acha que gera comprometimento com o nosso projeto e, ao mesmo tempo, fidelidade à marca e à história. Há uma identidade, né? Uma identificação natural e isso faz com que um funcionário feliz, ele trabalha mais, a produção é maior. Exatamente. Aí a gente fez uma provocação maior ainda dentro desse projeto, conforme ele foi avançando. Por que não, num ambiente ultra masculino, que é um canteiro de obra, fazer inclusão feminina? Essa inclusão feminina não só pelo gênero, mas também pela transformação social, porque a mulher sai de casa, deixa de ser submissa ao marido empregador e ela agora passa a ser senhora de si e tomar decisão sobre a sua própria vida, porque ela passa a ter renda. Isso é transformador. Então a gente quebrou esse paradigma e decidiu, nós vamos formar mulheres também dentro do nosso canteiro e vamos incentivá-la no encarreiramento para que ela possa crescer dentro da companhia. E a gente percebeu que elas são mais eficazes, eficientes e comprometidas do que os próprios homens que estavam nesse projeto formado. Que bacana. E como é que funciona a contratação na prática desses trabalhadores para os canteiros? Eles são treinados, né? As mulheres também são treinadas, mas vamos lá, como é que funciona? A gente normalmente nas comunidades próximas dos nossos canteiros de obra, a gente passa a comunicação de que a gente vai fazer um treinamento e que as pessoas apresentem-se no horário tal, do dia tal, no nosso canteiro. Nesse dia, a equipe do MD Social, junto com o Instituto Joaquim Corrêa, aqui no caso de Pernambuco, dá um treinamento, faz um nivelamento ao longo de alguns dias e aí ao final do curso eles são formados. Os formados são contratados dentro da companhia, recebem o salário padrão do sindicato e da própria empresa e assim segue no programa de remuneração fixa e variável em função da produtividade. E aí, a partir daí, o crescimento depende realmente da entrega de resultados. Isso tem, só esse ano, mais de 150 colaboradores foram formados e contratados pela Moura do B, muito mais participaram, alguns desistem, outros não seguem, mas esse é o número que no final do dia gera o resultado e o nosso propósito, nosso objetivo é que próximo ano chegue a 400. Que bacana, a gente vai continuar conversando sobre isso. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre formação de mão de obra, treinamentos oferecidos pela Moura do B nas comunidades vizinhas às construções da empresa e como os moradores podem participar, né, gente? Você vai ver também as oportunidades para quem quer adquirir um imóvel da Moura do B. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre os 40 anos da Moura do B, uma das maiores empresas do mercado de incorporação e construção civil do país, presente em 7 estados do Nordeste. Uma empresa com faturamento milionário e que oferece oportunidades para quem quer comprar seus imóveis, capacitação para quem quer trabalhar na empresa, possibilidade de aumentar os rendimentos no caso de quem investe em ações da empresa. Nós estamos com Diego Vilar, presidente executivo da Moura do B. Agora a gente quer saber, presidente, quais são as possibilidades para os clientes que querem comprar um imóvel da Moura do B. Veja, se você olhar o mercado imobiliário no Brasil e no mundo, sempre no longo prazo, investimento em imóveis é um excelente investimento. Não só pela solidez que ele traz, ele nunca vai a zero. Você investe na bolsa, você investe em fundos multimercados, você tem sempre o risco daquilo tender a zero. O imóvel não, ele sempre está ali, a gente chama de tijolo, ele é muito sólido. E ao longo do tempo ele sempre ganha valor. É um insumo que não se acaba, né? A terra, ela tem área construída e está ali, é finita. Não tem como brotar mais terreno.
Então, o produto imobiliário está sobre isso, então ele tem uma tendência de valorização. Mas sempre quando você for comprar um imóvel, é importante destacar, procure referências da incorporadora. Primeiro, a solidez, não só da sua capacidade de execução dos projetos, que é muito importante, mas também da sua solidez financeira. É um negócio de capital intensivo que é muito importante que a empresa esteja com a sua posição de caixa bastante sólida para poder tocar os projetos. Ao mesmo tempo, credibilidade. Quando uma empresa está tanto tempo no mercado, construindo, entregando, no caso da gente, mais de 230 projetos já entregues ao longo do mercado, você ajuda a entender que você está tratando com uma empresa com muita credibilidade, porque no final do dia, quem compra um apartamento normalmente compra na planta, é um papel ainda, e vai receber 3, 4 anos depois o seu sonho, o seu imóvel. Então é muito importante que você verifique. As vantagens das empresas de capital aberto é que as informações são públicas. Você pode acessar a qualquer tempo e ela sofre um escrutínio de auditoria muito maior do que a média das outras empresas no Brasil. Você mesmo disse que a gente está no novo mercado. Então também é importante ressaltar isso. Mas isso independente da Moura, de qualquer outra que você vá observar, veja a sua solidez, da sua capacidade produtiva e da sua solidez financeira. Bom, então quem está querendo adquirir um imóvel pode encontrar aí um apartamento, área corporativa também. A linha Beach Class continua em alta? Como é que está esse segmento? Esse segmento. Excelente. A linha Beach Class é um produto misto. A gente começou na cidade com hotelaria, depois ele migrou para short long stay e mais recentemente, durante a pandemia e pós-pandemia, os imóveis de praia. É um excelente investimento, a gente tem vários casos de clientes que adquiriram e obtêm mais de 1,2% ao mês líquido com alocação de curta temporada. São os imóveis que são em Carneiros, Muro Alto, Porto de Galinhas, Cupe, enfim, em várias partes do litoral de Pernambuco que a gente já expandiu para outros lugares. Patacho em Alagoas, Aquirás no Ceará, Cumbuco lá. São imóveis que ocupam o espaço da antiga rede hoteleira, porque esse cliente migrou. Ele às vezes quer um apartamento onde ele tem uma cozinha, ele possa preparar quartos com filhos, mas ao mesmo tempo ele tem a prestação de serviço, de camareira, arrumadeira, restaurante. A linha Beach Class, ela ocupa esse espaço muito bem, se conecta muito bem com as plataformas de locação e atrai uma rentabilidade. A gente tem cliente que comprou mais de 40 apartamentos desses e que tem uma renda passiva de fazer exatamente essa locação, tanto para short quanto para long stay. Então a gente tem dentro do cardápio da Moura do Bem diversas oportunidades de investimentos, tanto para a valorização do imóvel, como também para a locação nessas duas modalidades. E quem quer comprar? Compra da incorporadora, da construtora, da imobiliária, qual é a diferença? A gente consegue, a venda do apartamento é da incorporadora, tá? A construtora constrói para a incorporadora dentro da mesma controladora, da mesma empresa. Então, é só buscar ou a imobiliária Moura do B, a MD Vendas, ou qualquer outra parceira. A gente aqui em Pernambuco tem vários, tanto corretores autônomos como as imobiliárias, no nosso próprio site. É sempre um prazer, a gente se preocupa muito com a jornada do cliente, não só o produto, mas também toda a jornada de atendimento. Então, será um prazer se a gente puder atender o desejo e a ansiedade ou a forma como o cliente quer o seu produto. E aí um detalhe importante, a gente tem tanta preocupação com essa jornada e com o que é a realização do sonho, que dentro da Moura do B tem a MD Store, é a nossa loja de personalização. O que é isso? Você compra um apartamento da Moura do B, o que você desejar dentro dele, obviamente dentro das limitações de engenharia, a gente personaliza para depois você não ter obra para fazer. Você já recebe seu imóvel com sua porta, fechadura, louça, metal, revestimento, dentro do seu desejo. Qual é o diferencial competitivo? Da Moura? Primeiro, aquilo que eu falei, né, a solidez da marca e a credibilidade de anos e anos, aqui no caso de Pernambuco, 40 anos, fazendo projeto em diversos endereços. A nossa preocupação genuína com o que é o desejo do cliente. A gente todos os dias faz toda a equipe lembrar para que é que a gente existe. Ele é o centro do nosso universo. É por ele que a gente quer desenvolver um apartamento. Posto depois que você compra, uma preocupação com a qualidade da sua jornada e em atender a sua especificidade, entender que aquilo é o seu sonho e que a gente quer fazer ele ser singular, ele ser único, ele ser para você. Então a MD Store vem para personalizar dentro do seu desejo. Eu acho que esse é o grande diferencial da Moura do B. Bom, a gente está falando aí, né, gente, o que deve ser observado numa incorporadora, numa construtora, em qualquer empresa, antes de fechar o contrato, até porque contrato é uma coisa muito séria. É um projeto de vida, presidente, para muitas famílias. Olha, é a maior dívida que a média das famílias no Brasil e no mundo tomam.
é a compra do apartamento. Não só a dívida diante da construtora, com pagamento durante a poupança, mas depois com financiamento imobiliário através do banco, que a gente chama de desligamento. Normalmente é uma dívida de 10 a 15 anos, se contrata 30, mas ela dura mais ou menos 10 a 15 anos. Eu não consigo imaginar nada de mais longo prazo que uma família assume como obrigação do que isso. Nem mesmo até a escola dos filhos gera tanta despesa quanto a manutenção e a compra de um imóvel. Então, se a gente não faz isso de forma encantadora e entendendo que realmente é algo muito desafiador de ser adquirido, a gente não vai conseguir encantar. Então, esse que é a nossa preocupação e objetivo. É interessante o senhor falar de preocupação e objetivo que estão presentes não só em Pernambuco, mas em todos os outros estados. E aí, no que se refere a postos de trabalho, a gente volta a falar sobre isso. Em cada estado tem escritório, gente, captando talentos, fazendo treinamento de trabalhadores. E como é que funciona essa logística? Vocês montam equipes em cada escritório, em cada estado, ou uma equipe aqui de Pernambuco direciona tudo? Funciona basicamente da seguinte forma: a gente exporta uma liderança dentro da nossa cultura e do espírito da Moura do B, né? Qual é o formato que a gente gosta de trabalhar. E lá em cada uma das cidades a gente monta uma equipe comercial, de engenharia, de desenvolvimento de produto, jurídico, com pessoas locais. Primeiro, porque de fato a gente quer desenvolver a economia do local, e segundo, o nosso saber vem de viver, eu preciso entender. Então, a Moura do B é esse caldeirão cultural de Nordeste, onde em cada região a gente tem uma equipe para fazer o desenvolvimento imobiliário, que através da nossa liderança transfere a nossa cultura e o que a gente acha como qualidade, mas ao mesmo tempo respeita a cultura local e quer dentro dela dar o nosso melhor. Então é assim que a Moura do B está presente nos 7 estados. E a Moura do B oferece consultoria para empresas sobre gestão de projetos, por exemplo? Não, toda a nossa cadeia de desenvolvimento imobiliário e construção é para o próprio universo da Moura do B. E tudo que está embaixo das nossas empresas, dentre elas inclusive até tinha a Bitclass que você falou, tem a MUD, que é o nosso imóvel de entrada das famílias que ganham de renda de 12 a 14, 15 mil reais, imóveis que começam em 350 a 500 mil reais. A gente lançou essa empresa no início desse ano, já vamos com 3 projetos em andamento, ela tende a se expandir ainda mais, a gente acredita que vai ter de 10 a 12 simultaneamente. Então, tudo isso é feito dentro do próprio universo Moura do B e não expandindo para outras companhias. Agora, óbvio, né? A gente sempre tem prazer de falar da empresa, apresentar como é que a empresa tem o seu modelo de gestão, e se isso de alguma forma inspirar algum outro empreendedor ou algum outro gestor, a gente já fica com bastante orgulho. É difícil ser um executivo da Moura do B? Eu diria que dá bastante trabalho, mas não é maior do que o prazer e o orgulho de fazer parte desse projeto. A empresa é uma empresa que agora recentemente foi eleita uma das 3 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. Se você perguntar em termos de sonho, a gente quer ser a melhor do Brasil para se trabalhar. Porque é com trabalho duro que você constrói grandes propósitos e grandes objetivos, mas você tem que ter prazer e satisfação e se sentir parte desse sonho para que você possa realmente dar o seu melhor e superar qualquer um dos desafios, questionando inclusive o status quo que está posto ali, ou seja, ir além dos limites naturais. Então eu diria que dá bastante trabalho, mas não é maior do que o prazer de estar lá. Não, dá bastante trabalho e agora a gente está começando 2024, né, gente? Vamos falar dos planos de expansão, como é que vocês estão lidando aí com a concorrência, né? Principalmente de empresas do Sudeste, já que vocês estão querendo crescer e expandir para outras regiões. A gente tem realmente o Nordeste como foco e objetivo de nossa atuação. A gente acredita que o Nordeste ainda tem muito espaço para crescer e a nossa expansão vai se dar dentro dele. O Sudeste, as incorporadoras de lá já tiveram forte presença aqui, mas elas não souberam trabalhar na nossa região, basicamente por questão de respeito à cultura e entendimento do que é desejo imobiliário. Então, elas já retornaram. A gente tem uma concorrência local, boas empresas em cada um dos estados que a gente atua, do qual a gente respeita e que muitas vezes nos inspira. Nos inspira a gente superar o que a gente está fazendo ou superar a própria concorrência pela lei natural do mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje, quando olha a nível de Nordeste, a gente é a única incorporadora de médio e alto padrão presente simultaneamente em 7 estados. É por isso que a gente acaba se destacando em volume e em rentabilidade, porque nesse ambiente de região a gente navega um pouco só. Mas, de novo, excelentes incorporadoras, excelentes construtoras atuando pontualmente em cada um dos estados ou muitas vezes em 2 estados apenas simultaneamente. Eu falei agora há pouco sobre diferencial competitivo e a Moura do B oferece esse padrão de qualidade que é uma característica, né, da empresa. Como é que vocês têm investido também em tecnologia, inovação nos projetos, incluindo aí a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, essa revolução climática pela qual a gente está passando? A gente de fato trata esse assunto não como uma pauta ESG em si,
si, mas como, de fato, encarar o horizonte futuro e ver que não tem outra opção. A gente agora está recebendo a premiação de melhor projeto de sustentabilidade do Brasil, através do GRI. Nossa equipe está recebendo esse prêmio em São Paulo e, ao mesmo tempo, ele é carregado de quê? Não só de um projeto de operação sustentável, do ponto de conforto lumínico, térmico, de reuso de água e de outros insumos dentro do próprio projeto, mas, ao mesmo tempo, que a construção seja sustentável. E o que é uma construção sustentável? Primeiro, empregando e desenvolvendo mão de obra local. Contratando fornecedores locais para poder ajudar a desenvolver a cadeia, certificando os fornecedores, desde a extração dos insumos a seu próprio processo de produção, ele respeita as leis e o meio ambiente. E também durante o canteiro, reduzindo ou minimizando o impacto de geração de resíduos. Isso a gente faz como? Com mudança de sistema construtivo, com treinamento de mão de obra, melhoria de produtividade, qualificação e treinamento de fornecedor. Não basta contratar só quem faz bem feito. A gente tem que ajudar também aquele que tem seus gaps a se desenvolver, trazendo procedimento, trazendo consultoria ou às vezes até botando dinheiro mesmo no fornecedor para que ele possa investir e nos oferecer aquilo que a gente considera na cadeia sustentabilidade. Bacana quando a gente trabalha com transparência, né? E falando em transparência, viu, gente? Quem quiser conhecer mais sobre a Moura do B pode encontrar informações no site, nas redes sociais. Como é que se relacionam as pessoas com vocês? Excelente. A gente tem uma área dentro da empresa chamada Relacionamento com o Investidor, que é uma área de transparência completa, onde você pode, dentro do próprio site ou entrando em contato diretamente conosco, baixar qualquer informação. Informação de balanço, demonstrativo financeiro, indicadores operacionais, Pelo site a gente chega nessa. Dentro do site da Moura do B, mouradob.com.br/RI, de Relacionamento com o Investidor, tem tudo que eu estou falando aqui. Relatórios de sustentabilidade, nossos compromissos, nosso estatuto, nosso acordo de acionistas, enfim, tem uma gama enorme de informações. Mas, além disso, nossos canteiros são abertos. A gente tem orgulho de receber pessoas que querem conhecer como a gente faz o nosso processo, como a gente constrói nossos prédios, e nossos escritórios também estão abertos e a gente sempre tem muito orgulho de receber visitantes lá. Bom, presidente, o senhor é de Salvador. Sou de Salvador. Mas já tem coração pernambucano. Totalmente. Tenho 2 filhas pernambucanas, adoro essa cidade, me sinto um cidadão local. Para quem é de Salvador, já disse que eu já perdi o sotaque de lá faz tempo e já estou totalmente adaptado aqui. A gente agradece demais a sua presença aqui no Poder e Negócios, né? Todas essas informações sobre uma empresa tão sólida e a gente deseja mais sucesso agora em 2024. A gente que agradece a todos vocês e obrigado mais uma vez. Um bom dia, boa semana e assim a gente se despede marcando um novo encontro para o próximo domingo às 10 horas da manhã aqui no Poder e Negócios. Grande abraço, tchau, tchau, até lá.